primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, nós vamos... ninguém vai expor o texto de Timóteo, mas você vê como texto base, né? Paulo diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É sempre um tema importante para o apóstolo Paulo, irmãos, a falar da consciência, né? A consciência pura, a consciência limpa. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, chega até a dizer que só o sangue de Cristo tem poder para purificar a nossa consciência. Então, esse é um tema muito importante, e na literatura puritana você vai encontrar muita coisa nesse sentido, né? Muita coisa mesmo nesse sentido da consciência. E nós vamos então fazer um trabalho de algumas semanas nesse tema, né? Que visa exatamente lidar com o assunto da consciência. Mas o tema central vai ser descobrindo a alegria de uma consciência limpa, de uma consciência pura. Descobrindo a alegria de uma consciência pura. Nesse material que nós vamos trabalhar, irmãos, nós vamos dividir isso em 4 partes, né? A primeira parte vai ser a consciência como guia, que é um aspecto mais introdutório hoje, que nós vamos tentar trabalhar com os irmãos, especificando o que é a consciência, coisa dessa natureza, não é? Na segunda parte, nós vamos falar a consciência como sintoma. Vamos falar um pouco da consciência culpada, a pessoa que tem a consciência pesada, a consciência culpada. Na terceira parte, nós vamos lidar com um terceiro tema, que é a escolha que todos nós enfrentamos, que é a consciência endurecida e a consciência purificada. Falaremos sobre isso também. E na quarta e última parte, a quarta e última delas, trabalharemos sobre desenvolvendo uma consciência cristã. Como nós devemos desenvolver essa consciência. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar sobre o tema consciência como guia, que é o entendimento do que significa, de fato, a consciência, né? O que significa consciência? Então, para isso, irmãos, nós vamos então lidar com um tópico hoje, como um tópico que vai rastrear essa primeira parte, que é a consciência como nosso guia, né? Nós somos guiados pela consciência. A primeira pergunta que temos que responder é: o que significa consciência, né? Sempre definir é muito complexo, então a definição precisa passar por algumas camadas. Então nós vamos tentar estabelecer aqui 3 aspectos desse primeiro conceito. O primeiro aspecto é: a consciência, ela tem um caráter da autoconsciência. Eu vou falar um pouco disso. A autoconsciência. O que é a autoconsciência? Veja, no nível mais básico, consciência significa uma percepção de mim mesmo. Tá certo? Veja só, em outras palavras, significa um conhecimento interno, uma autoconsciência, um saber compartilhado interiormente comigo mesmo. Tem a ver com o autoconhecimento. Então, as questões internas minhas, né? As lutas que eu tenho, do que faço ou não faço. Então, existe dentro de mim, naturalmente, esse aspecto da consciência, que nós chamamos, primeiro aspecto, da autoconsciência. O segundo aspecto é o que se chama da autoconsciência moral. Veja, não é apenas a autoconsciência, mas ela tem um aspecto moral. A consciência começa ao refletir sobre o que seria correto fazer, ao formular juízos fundamentados sobre o que é um comportamento certo ou errado. Então, não é apenas uma consciência pessoal, mas é uma autoconsciência moral. Isso é certo ou errado, isso é bom ou é mal, a gente vai ter isso internamente. E terceiro, nesse mesmo padrão, a autoconsciência moral que alcança meus afetos e minha vontade. Então, autoconsciência moral e autoconsciência moral que alcança meus afetos e minha vontade. Veja, a consciência é mais do que algo meramente intelectual. A definição do dicionário de Oxford prossegue analisando esse termo, dizendo o seguinte, né?
A consciência é como uma faculdade ou princípio que julga a qualidade moral das ações ou motivos de alguém, aprovando o que é certo e condenando aquilo que é errado. Além de me ajudar a saber o que devo fazer, minha consciência faz com que eu me sinta mal quando faço aquilo que é errado e em paz quando faço aquilo que é certo. Ela me torna avesso ao erro e me impulsiona ao bem, toca meus afetos e a minha própria vontade. Então ela tem elementos que lidam com as minhas afeições. Santo Agostinho disse certa vez, ele falando sobre a consciência, ele diz: a consciência é a parte interior do homem em relação a Deus, seja como o órgão religioso do homem, a antena do homem para a esfera divina, o centro da disposição humana para receber impulsos do sobrenatural e do transcendente, ou o núcleo divino do homem, que, em outras palavras, é a parte interior do homem em relação ao próprio Deus, como diz Santo Agostinho. Veja, quando nós olhamos para o texto da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, 18 e 19, Pedro diz assim, irmãos, diz a palavra de Deus: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de quê? De sua consciência para com Deus. Veja que detalhe, irmãos. Ele ordena para que eles sejam submissos, com todo o temor ao Senhor, não é? Aquele que é o Senhor deles, não somente se esse Senhor for bom e cordato, mas também ao perverso. E que base ele fala isso? Com base, por motivo da sua consciência para com Deus. A consciência me impulsiona a fazer aquilo que eu devo fazer, mesmo que o meu coração às vezes deseje outra coisa, mas ela me impulsiona a fazer aquilo que é certo, né? Então, tomaremos a consciência como aquilo que inclui esses três elementos, certo? É uma autoconsciência, uma faculdade reflexiva dentro de mim que me capacita a refletir sobre mim mesmo, especificamente permite-me pensar sobre a correção ou incorreção das minhas próprias palavras, ações e pensamentos. E porque tenho alguma percepção de que essa consciência do certo e do errado pode ter algo a ver com Deus, ela tende a me tornar avesso ao erro e a desejar fazer o que é certo, ou seja, ela impulsiona ou direciona a minha vontade, é minha voz interior. É minha voz interior. Ainda nesse tópico que nós subdividimos em três partes, nós podemos dizer o seguinte: a consciência tem pelo menos 5 características, certo? Então, dentro desse caráter da busca por um conceito, a consciência tem 5 características. A primeira delas, né, a consciência fala com uma voz que é independente de mim. Ela fala com uma voz que é independente de mim. Veja, por exemplo, eu quero comprar aquele carro, mas sinto um desconforto sobre se isso seria certo. Eu realmente gostei daquele relacionamento, mas algo dentro de mim parece errado quanto a isso. E que coisa, né? Perceba, irmãos, nessa autoconsciência, que esses sentimentos parecem ser, ao menos até certo ponto, independentes de mim. Ou seja, eles surgem mesmo quando eu não quero. Veja, eu quero comprar, mas alguma coisa diz que não é bom. Você percebe? Então, eu quero comprar, mas a minha própria consciência se opõe à minha vontade de querer aquele carro em um dado momento, não é? Então, isso aqui é um exemplo que a gente pode pensar, não é? A consciência pode ser uma voz muito poderosa e perturbadora. Criminosos culpados já se entregaram à polícia por causa da consciência. Prisioneiros políticos suportaram torturas por causa da consciência. Pessoas consumidas pela culpa foram levadas ao desespero por causa da consciência. Mártires enfrentaram a morte com alegria por causa da consciência, por causa da sua própria consciência. Aqui está uma voz que não podemos ignorar. Não podemos ignorar. O segundo aspecto da consciência, irmãos, a consciência fala com uma voz que olha para frente
e para trás. Então, primeiro, ela é a voz que fala, não é, como diz, ela é independente de mim, mas agora também ela é uma voz que fala para frente e para trás, né? Veja só, eu queria não ter contado aquela mentira. Você fala uma coisa passada. Eu não queria ter falado aquilo. Agora me sinto tão mal por isso. Seria tão mais fácil contar aquela mentira, mas algo dentro de mim diz que eu não deveria fazer isso. Isso gera, sem dúvida, irmãos, algo que me leva para frente e me leva, né, para trás e para frente. É a voz que me conduz nessa direção mais ampla, né? Em terceiro lugar, outras pessoas podem apelar à minha consciência. Outras pessoas podem apelar à minha consciência. Imagina o seguinte, irmãos, né? Claro, você pode ir embora, mas você sabe muito bem que isso é coisa errada a fazer. Veja, você quer ir embora, a pessoa diz, você pode ir, mas você sabe que isso não é certo. Então, essa pessoa está apelando a quê? A minha consciência. Ela está apelando à minha própria consciência. É uma decisão difícil, eu sei, e vai te custar muito, mas você sabe o que é certo fazer. Você sabe o que é certo fazer. Isso é aquilo que nós chamamos de uma pessoa apelar para a minha própria consciência. Veja, irmãos, por exemplo, em Romanos capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo vai parafraseando, diz assim, porque você sabe que é coisa certa a fazer. Paulo vai dizer isso na carta de Romanos 13, verso 5. Paulo ensina a igreja em Roma a honrar as autoridades civis. Ele diz que é necessário submeter-se às autoridades, não apenas por causa da possível punição, mas também por questão de consciência, ele vai dizer. Vocês vão fazer isso por questão de consciência, porque você sabe que é coisa certa a fazer, não é? Há um exemplo no livro, irmãos, de Eclesiastes, que eu diria que é bem interessante, por sinal, um livro de sabedoria, né? Um dos livros de sabedoria. O sábio diz assim, em Eclesiastes 7, 21, não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, caso ouça o seu servo falando mal de você. Veja, não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, caso ouça o seu servo falando mal de você. A maioria de nós hoje não tem servos, mas entendemos bem a ideia. O que é que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Não escute à porta, não fique atrás da porta escutando fofoca. Não espie os e-mails alheios. Não olhe as páginas da internet ou as páginas das mídias sociais para saber o que as pessoas postam, para querer saber da vida delas. Se você fizer isso, provavelmente ouvirá comentários pouco lisonjeiros a seu respeito. Eu posso aplicar essa situação, né? Então nós perguntamos, por que não devo escutar conversas alheias? Aqui está a resposta, pois você sabe em seu coração que muitas vezes você mesmo falou mal dos outros. Se você usar o mesmo padrão que você usa para as pessoas, se você usar o padrão para você, como você usa para os outros, você está encrencadíssimo. Se você fala do que você vê nas postagens dos outros, mas você não avalia a sua própria, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Isso então, irmãos, é algo que deve chamar nossa atenção. Devemos lembrar que, embora alguém possa apelar ao que supõe que sabemos ser certo ou errado, podemos não concordar com essa pessoa, né? Por exemplo, bem dantesca aqui, né? Imagina, eu fico feliz que Osama Bin Laden, naquela época, foi morto daquele jeito, alguém pode dizer. Eu sei que era a coisa certa a ser feita, mas outra pessoa pode ter dúvidas e não está tão certa assim, né? Então você tem aqui o mesmo fato e consciências diferentes de lidar com esse tipo de declaração, né? Mais na frente, no nosso estudo, não hoje, mas na sequência do estudo, nós vamos ver o que acontece quando a sua consciência e a minha consciência discordam. O que é que acontece quando nós discordamos quanto à nossa consciência? Então, esse é o terceiro ponto das características da consciência. Em quarto lugar,
irmãos, Deus pode apelar à minha consciência. Não apenas os outros podem apelar à minha consciência, mas Deus pode apelar à minha consciência. Veja, irmãos, certo homem foi convidado a escrever um ensaio sobre um grande pregador. Ele pensou que em pessoas como João Batista, ou apóstolo Pedro, ou em algumas das grandes figuras da história da igreja, como George Whitefield, ou João Crisóstomo. Mas no fim ele escreveu sobre outro pregador, conhecido em todos os cantos da terra, ouvido por todas as gerações, desde a criação do homem. Alguém que tem acesso aos palácios dos reis e por trás de portas trancadas. E o pregador sobre o qual ele escreveu era a consciência. Ele escreveu sobre a consciência, que é um pregador. A Bíblia diz, irmãos, que Deus apela às nossas consciências. Há um exemplo vívido disso no livro de Isaías. Para convencer o povo de que estavam errados, Isaías conta a história de um agricultor que plantou uma vinha. O solo era bom e todos os preparativos foram exemplares, mas as uvas eram azedas. De quem era a culpa? Não era a culpa do agricultor. O problema estava na má qualidade das videiras. Depois de contar a história, Isaías diz, na sequência, no capítulo 5, verso 3 e 4 de Isaías: agora, habitante de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Quando procurei uvas boas, por que produziu apenas uvas ruins? O que é que ele faz? Ele chama os ouvintes a julgar a favor do agricultor e contra a vinha. Claramente, deveriam concluir que a culpa estava na vinha, não no agricultor. Mas no final do relato, descobrimos que a vinha da história é o próprio povo que estava ouvindo. Era o próprio povo que estava ouvindo. Veja o verso 7 do mesmo Isaías 5. Não é? Deus está apelando para que eles passem um julgamento contra si mesmos. E aí o que é que Deus diz? Admitam que eu estou certo e vocês estão errados. Emitam um julgamento contra vocês mesmos. Veja que coisa, irmãos. O próprio povo que está ouvindo a história, né? A vinha é o próprio povo. Quando ele conta a história, e o agricultor é aquele que não tem culpa, mas a vinha é, e aí eles lançam um julgamento sobre a vinha. Ele diz: a vinha é vocês. Vocês são culpados. A culpa é de vocês mesmos. Ele apela ao que esses sabem, no fundo do coração, que é certo. Apela às suas consciências. Vocês sabem que estão errados. Suas consciências dizem isso, mesmo que vocês não queiram admitir. Então parem de fingir que estão certos. Parem de fingir. O julgamento que o homem faz de si mesmo, em conformidade com o julgamento que Deus faz dele, né? E aqui o que é isso para Tomás de Aquino? É a consciência. O que é a consciência? É o julgamento que o homem faz de si mesmo, em conformidade com o julgamento que Deus faz dele. Os puritanos falaram da consciência como mais do que isso, como vigia e porta-voz de Deus na alma, o espião de Deus em nosso íntimo, o sargento de Deus empregado para prender o pecador, o delegado e vice-regente de Deus dentro de nós. É a nossa própria consciência. Em quinto e último lugar desse tópico, irmãos, veja que ele diz, né? Eu não preciso de uma Bíblia para ouvir a voz da minha consciência. Isso é um ponto interessante, né? Não é necessário. Você, por exemplo, vai lembrar muito bem do texto lá de Romanos 2, 14 e 15, quando o apóstolo Paulo descreve, por exemplo, que até os gentios, quando eles agem de acordo com a lei, eles agem de acordo com a lei que está escrita na consciência deles. Então há uma lei, e não é necessariamente a Bíblia nesse caso, mas é a lei de Deus escrita no coração deles antes da queda em Adão, que permanece ainda no homem depois da queda. E eles, obedecendo esses princípios, fazem aquilo que é certo. E nesse sentido, não é, que existem exemplos para dar sobre esse assunto. Por exemplo, um exemplo muito claro é a história que você já conhece de José com a mulher de Potifar. Antes de Moisés entregar os 10 mandamentos, ele rejeita deitar-se com a mulher de Potifar, dizendo: eu não posso pecar contra
contra Deus, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Ele diz, como poderia eu então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Né? E aí, irmãos, é óbvio que isso aqui aponta para um fato fundamental. O fato é que Deus criou o homem e escreveu a lei no coração deles como Criador, e o pecado entrou no mundo e necessariamente a natureza do homem, a imagem de Deus no homem foi corrompida. Então você tem certamente ainda no coração do homem aspectos de obediência aos princípios de Deus na consciência, que foi implementada pelo próprio Deus no homem mesmo perdido. Certo? É assim que nós lidamos com a consciência. Então, para resumir esse primeiro tópico, o que é a consciência? Vamos tentar responder isso diretamente. A consciência é nossa autoconsciência moral, especialmente sobre o certo e errado. É a faculdade dentro de nós que nos permite distingui-los. Ela nos afasta do que é errado e nos atrai para aquilo que é certo. É uma voz interior que pode falar com uma estranha independência de nós. Ela olha tanto para o passado quanto para o futuro. Outras pessoas podem apelar a ela para tentar nos persuadir a agir corretamente. E repetidas vezes na Bíblia, o próprio Deus apela para a nossa consciência. Embora vejamos, e vamos ver isso mais adiante, a consciência não é infalível, por isso nós precisamos lidar com ela. A consciência ela tem todo esse papel, mas ela não é infalível, tá certo? Mas no sentido nós precisamos tratar aqui, irmãos, né? Em que ela existe no coração do homem, na mente do homem, independente dele conhecer as Escrituras ou não, certo? A consciência vai estar presente aí nesse primeiro aspecto. Isso então nos leva para o segundo tópico, irmãos, que a gente vai trabalhar também um pouco mais rápido, que é a voz não confiável. A consciência ela é isso, mas ela é uma voz não confiável. Certo? Não é uma voz confiável. Isso aqui nos ajuda, é muito importante, certo? Podemos começar dizendo que a consciência é um guia não confiável. É um guia não confiável. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia lá comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo, irmãos, aos Coríntios, no capítulo 4. Abra comigo o texto sagrado, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui, ele vai analisar, é bem interessante aqui, a partir do verso 1, veja só, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Né? Então veja, foi entregue a eles o Evangelho e que eles devem ser encontrados fiéis. Esse é um ponto importante, certo? Mas ele é fiel? A pergunta agora é, Paulo é fiel? Ele é fiel ou não? Ele é um ministro autêntico de Cristo? Ou ele é um impostor? Ele é um charlatão? Quem é que julga isso? Ele vai perguntar. Esse é o ponto que está em questão. Quem é que julga isso? Então Paulo começa a resposta dizendo, verso 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Veja, tudo isso aqui é falível nesse julgamento. Vocês, tribunal humano e eu mesmo. Eu não me dou para ser julgado por nada disso. Veja a lógica, irmãos, disso aqui. Vocês não têm nenhuma janela para ver a minha alma, você não conhece minha alma. Você não pode julgar os motivos e intentos do meu próprio coração. Você não pode fazer isso. Então, em última análise, eu não me importo com o que você pensa, mais ou menos isso. Não é muito polido, não é muito educado dizer, né? Mas é lógico e compreensível o que ele está dizendo, e bem compreensível o que ele está dizendo, o que ele está afirmando, né? Mas o que ele diz agora é mais interessante, irmãos, né? Ele diz, eu mesmo não me julgo. Eu mesmo não vou me julgar. Por que não, irmãos?
É a pergunta que você tem que fazer para o apóstolo Paulo. Eu não posso julgar a minha própria consciência, eu não posso julgar meu coração. Veja, é você que pode julgar, eu poderia dizer a ele. Porque esse é o teu coração, não o meu. Como é que você não julga o teu próprio coração corretamente? Né? Você não precisa de ninguém. Mas Paulo diz no verso 4, preste atenção, porque de nada me argue o que, irmãos? A consciência. Contudo, veja como a consciência não é um guia infalível. A consciência dele nada o acusa, mas mesmo assim, ele não julga a si mesmo. Aí ele diz assim: contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nem por isso eu me dou por justificado. Quem me julga é o próprio Senhor. Por acaso, apóstolo Paulo, o Senhor está dizendo que até mesmo quando a tua consciência diz que você não fez nada de errado, você não pode ter certeza que não fez nada de errado? Sim. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Exatamente o que ele está afirmando aqui. Aqui, irmãos, nós temos o que é que a Bíblia fala, por exemplo, Jeremias 17:9 vai declarar abertamente: o coração do homem é incorrigível, ele é enganoso. Veja, quem pode lidar com o coração do homem? Ele é incorrigível e enganoso. Como é que pode acontecer isso? O Novo Testamento tem exemplos preciosíssimos quanto a isso, né? Por exemplo, a gente leu em 1 Timóteo, no início do nosso estudo, volte lá comigo, 1 Timóteo capítulo 1, a gente leu o verso 5, agora veja o verso 19 que diz o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vieram a naufragar na fé. É engraçado porque quem são essas pessoas, irmãos? Uma boa consciência, eles naufragaram na fé. Se você for olhar, Paulo continua falando sobre isso na segunda carta, venha comigo. Segunda carta, capítulo 3, verso 13. Ele descreve assim: 2 Timóteo 3,13, ele fala: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É engraçado, 1 Timóteo 1,19 diz: eles rejeitaram a boa consciência. 1 Timóteo 1,19, rejeitaram a boa consciência. Foi o que aconteceu lá em 2 Timóteo 3,13. O que é que eles viviam fazendo? Enganando e sendo enganados. Aquilo que eles sabiam que era errado, irmãos, eles persuadiram a si mesmos de que eram certas no final. A consciência, veja, aquilo que eles sabiam, isso é certo, aquilo é errado, lá na frente eles se enganaram os outros. Como? Sem boa consciência, eles começaram a transformar o que é mal em bom, aquilo que é mal e no que é bem, naquilo que traz o bem para alguém. Agora, você imagina isso, irmãos, né? A consciência é um instrumento delicado e pode se tornar um grande problema. No fim, irmãos, nós não perceberemos que as coisas estão erradas, mesmo quando sabemos que elas estão. Se a nossa consciência nos engana. Por isso, Paulo diz, não, esse é o grande ponto, e o ponto central: a consciência não pode ser um guia infalível. Eu preciso ter um outro ponto de julgamento quanto a isso, né? Então, o que é que eu posso, para concluir esse ponto, irmãos? Nós não devemos ser otimistas demais no que diz respeito como a consciência
opera de modo tão acurado, né? A Bíblia diz que algumas vezes uma cultura pode distorcer a consciência de uma pessoa, de um povo, irmãos, que eles vão chamar o mal de bem e o bem de mal. Lembra do texto de Isaías que nós citamos? No capítulo 5, que fala acerca da videira e da vinha e do agricultor. Esse mesmo texto, Isaías capítulo 5, verso 20, mesmo texto, né? E o Senhor declara isso, que eles dizem o que eles chamam amargo de doce, o doce de amargo, o bem de mal, o mal de bem. A consciência pode tornar-se tão afetada pelo pecado, irmãos, né? Que ela ela não tem nenhum aspecto de convicção, de certeza. Ela, pelo contrário, ela é o reverso da verdade. O bem é o mal é o bem. Veja, é tão distante que ela só não erra, ela perverte a realidade. Então, sendo guiado por minha consciência, irmãos, é ser guiado por muitos erros. Então, esse é um ponto central. A consciência não é um guia confiável que eu devo seguir. Então, alguns avisos importantes, eu diria assim, avisos saudáveis, né, para a nossa própria vida. Primeiro, irmãos, né, primeira coisa, você deve pensar, né, e veja como isso pode acontecer muito claramente na nossa vida. Você pode imaginar que você é inocente quando de fato você é culpado. E assim, normalmente, veja, quando o Senhor nos ensina a lidar com os conflitos entre pessoas, como é que Ele diz? Olha, tira a trave do teu olho, para que você possa ver no cisco do olho do teu irmão e você possa ajudá-lo. Veja, nós começamos a ter uma percepção do outro com base naquilo que eu acho que é certo, e isso pode estar muito errado. Então, eu me vejo como inocente quando na realidade eu sou culpado, né? No capítulo 4, quando a gente for trabalhar esse assunto mais na frente, a gente vai lidar com esse assunto com mais detalhe, irmãos, com bem mais detalhe, né? Então, esse é um perigo grande, cuidado com isso. Segunda coisa, né? Você pode pensar que você é culpado quando você foi perdoado. Quantas pessoas carregam uma culpa na alma, sendo que elas já foram perdoadas pelo Senhor? Quantas vezes a gente carrega isso no nosso próprio coração, irmãos, né? Isso aqui é um ponto importante, né? A Bíblia ensina que há um maligno, irmãos, que é chamado Satanás, aquele que ama, não é, levantar acusações diante dos cristãos, diante de Deus, sobre os que pertencem ao Senhor. Ele é o acusador. Se você é um cristão verdadeiro, certo? E você se sente terrível, lendo aquilo que a Escritura diz sobre consciência, sobre aquilo que a gente está trabalhando aqui, quando a gente for para o capítulo 7, quando for falar da consciência purificada, você vai ter mais alívio. Então, agora não é hora de você fazer um julgamento precipitado sobre a sua própria vida, se você não tem análise da Escritura, da real situação que você se encontra. Você pode dizer que você é inocente quando você é culpado. Você pode ser culpado, você pode, na realidade, você pode ser inocente quando de fato é culpado, melhor dizendo, e, em segundo lugar, você pode ter a consciência culpada, mas já foi perdoado. Isso é o contrário do que você é, mas você sente diferente na sua própria vida. Algumas distorções muito claras de consciência, irmãos, né? Isso é o que nós precisamos compreender. Vamos olhar um texto da Escritura. Acho que nos ajuda bem a entender esse assunto um pouco mais. No texto, na carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, capítulo 8, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Versos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no
céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E o que é que acontece? E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. A consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vem a contaminar-se, irmãos. Né? É engraçado porque algumas pessoas estão dizendo, postando o seu conhecimento. Né? Eu tenho conhecimento sobre esse assunto. Né? Paulo não nega que eles têm conhecimento, não nega. Mas no que diz respeito a comer carne sacrificada a ídolos, irmãos, eles sabem até muita coisa. Né? Nós sabemos, por exemplo, e nós sabemos junto com eles, que o ídolo não é nada. E que não há outro Deus senão o nosso Deus. Nós sabemos, ele diz, de que os deuses e as divindades do mundo grego, do panteão, não existem objetivamente, senão dentro da imaginação dos seus adoradores. Não é real isso. Nós sabemos dessa forma, não é? Porque isso está claro na Escritura, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Escritura nos ensina tudo isso. Então Paulo começa o seu argumento concordando com eles. Veja o que Paulo faz, ele concorda com eles. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Né? Isso é muito claro. Né? Agora, o que é que acontece, irmãos? Ele vai na frente e no princípio da análise dele, veja como é interessante, né? Quando ele concorda com argumentos, quando ele lida com tudo aquilo que ele está dizendo que os ídolos não são nada, não são reais, tá certo? E que os ídolos na realidade são a imaginação deles e tudo o que acontece. Ele não segue dizendo isso, irmãos, não é? Para dizer isso em 1 Coríntios 8, mas a implicação disso não diz respeito o fato de que por causa que eu sei tudo isso, todo o conhecimento que eu tenho, eu não posso simplesmente chegar e comer carne sacrificada a ídolo diante dessas divindades. Veja, qual era a lógica de Paulo? Ele está dizendo, perceba, comer a carne sacrificada, eu sei que não são nada, eu sei que não existem, então qual a lógica? Logo, todo mundo deve comer a carne. Ele vai no caminho contrário disso. Ele diz, você pode não comer, mas ele não dá essa ordem que deve comer de toda forma a carne sacrificada a ídolo. Por que ele faz isso, irmãos? Qual é a lógica do apóstolo Paulo? Ele faz isso com uma única intenção. Algumas consciências estavam, de uma parte, tranquilas em comer, porque sabiam que aquilo não era nada, enquanto outras consciências estavam feridas. Olha que negócio. Dentro dessa liberdade, ele está dizendo, eu sei de tudo isso aqui, a lógica é, você pode comer, porque não tem problema de consciência, mas por causa do teu irmão mais fraco, por causa da consciência deles, você não vai comer do fruto, ou melhor, comer daquilo que lhe é oferecido dessa maneira. Aqui, Paulo ele chega a fazer o mesmo ponto, irmãos, de maneira diferente no capítulo 10 da primeira carta. Veja, lá no capítulo 10, venha comigo para o capítulo 10 e veja como isso é uma continuidade. Capítulo 10, verso 25, ele diz assim, comer de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. E a razão qual é, irmãos? Verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. A mesma razão, veja, o Senhor é dono de tudo, os deuses, os ídolos não são nada, então isso é lógico, a mesma razão aqui ele vai dar. E a razão é muito clara. E isso é uma citação do Salmo 24, verso 1, que tudo pertence ao Senhor, né? Tudo aquilo pertence ao próprio Deus. E Paulo tem uma preocupação. Qual é a lógica que Paulo levanta aqui, irmãos?
ele sabe que desde o princípio, o ponto aqui é o cuidado com a consciência das pessoas. Não é o que é certo ou errado. A consciência daquela pessoa, ela está ferida não por aquilo que é certo, mas porque o que é indiferente, porque comer ou não comer é indiferente. Mas se comer, eu vou ferir a consciência dessa pessoa, eu estou preocupado com a consciência dela, por isso eu vou me abster de comer. Eu tenho todo o conhecimento, mas por causa do bem que eu quero com aquela pessoa, eu vou fazê-lo. E aqui, irmãos, lembre-se disso, a verdade tem um peso importante, mas agora Paulo está preocupado como a consciência desses irmãos mais fracos vão ficar. Por isso, então, ele vai agir dessa maneira, ele vai ter cuidado nessa própria instrução. Lá em Romanos, veja outro texto, em Romanos, capítulo 14, por favor, venha comigo, que aí o argumento é fechado nesse sentido. Veja, irmãos, Romanos 14, verso 14. Venha comigo para Romanos 14, verso 14. Paulo diz assim, 14, verso 14. Paulo diz assim, irmãos, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Desculpa, eu estou lendo 1 Coríntios. Eu pulei página de volta. Eu estou lendo 1 Coríntios 14, é Romanos 14, desculpa, irmão. Eu fiquei no mesmo livro. Romanos 14, verso 14, diz assim o texto. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse ela é impura. Verso 20, veja lá comigo. No verso 20 ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ele sabe desde o ensinamento de Cristo, irmãos, acerca de coisas puras e impuras. Ele concorda com aquilo que o evangelista Marcos comenta, né, claramente em Marcos 7,19, né, que todas as comidas são puras. Marcos 7,19 vai dizer isso. Ele sabe também, irmãos, da revelação bíblica, certo, que está lá em Atos 10 e 11, que a ordem de que os animais impuros foram manifestados por uma visão a Pedro e ordenado que ele comesse, diz, nada é impuro nesse sentido. Ele vai repetir isso claramente e mostra isso com toda certeza, nada é impuro. Em Roma nós podemos ver que, embora a consciência seja bem complexa nessa conclusão, certo? Eles não estavam todos certos, né? Veja que coisa interessante, alguns estavam certos, outros estavam errados, naquele assunto de comer. Veja que negócio, estava certo o que não comia, o que comia o fruto, que comia o fruto. Por que ele comia a carne sacrificada a ídolo? Porque ele sabia que não existia ídolo, ele sabia que o ídolo não era nada, que só tinha um Deus. Ele está certo nisso. Ele está certo em que tudo pertence a Deus, as comidas, tudo que existe pertence a Deus, tudo é dele, tudo é puro, tudo foi dado a ele. Ele sabe acerca disso. Então, alguém está certo e alguém está errado. Agora, qual o ponto, irmãos? Tanto em Corinto quanto em Roma, né? Embora a nossa consciência não são confiáveis, veja que bem, as Escrituras nos concedem um guia confiável para a verdade. Há uma preocupação com a consciência. Como é que ele guia para a verdade? Eu sei que isso aí, eu sei que o ídolo não é nada, eu sei que só há um Deus. Então ele pega toda a verdade, esse é o guia para a verdade. A consciência daquelas pessoas estavam feridas, mas elas não tinham na consciência delas o conhecimento da verdade. O que é que tinha que ser feito? Em todos os casos, seja em Roma, seja em Corinto, ele mostra, citando o Antigo Testamento, citando Marcos, citando tudo. É assim que a nossa consciência age, de acordo com a verdade. A verdade ensina isso. Mas a sua consciência está ferida.
E eu vou lhe mostrar como é que você guia essa consciência à verdade, por meio da palavra. E aí ele pega aquele momento e diz: aprendam isso sobre a verdade. Mas veja, mesmo sabendo disso, eu não vou comer para não ferir a consciência deles. Você ensina, mas não come aquela comida para não ferir a consciência deles. Naquele contexto. Então, para nós encerrarmos isso aqui, irmãos, veja esse primeiro aspecto. Veja, para nós entendermos que a consciência não é algo confiável, nós devemos pensar a consciência literalmente como um instrumento, não é, que nos ajuda a compreender, nos ajuda a viver no mundo, mas sem necessariamente nos guiar ao verdadeiro conhecimento de Deus. É uma bússola que nos serve, nos ajuda sem dúvida alguma, mas não nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Eu não posso ser guiado por minha mera consciência. Eu preciso da palavra para guiar e conduzir a minha consciência. Esse é o ponto que precisa exatamente estabelecido. E aqui eu, olhando de novo para o texto de 1 Coríntios 8, voltemos lá, por favor, irmãos, para nós só encerrarmos essa sessão, né? Quando a gente se depara com essa realidade, 1 Coríntios, no capítulo 8, você vai ver os seguintes pontos que nós podemos analisar nessa conclusão, né? Primeiro, note comigo que do verso 1 a 7, isso já foi lido até por nós, né? Claramente esse é o ponto. Agora veja o verso 9 a 10 do mesmo capítulo do capítulo 8. Veja o verso 9 a 10. Ele diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Veja o verso 11 e 12. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. É contra Cristo que pecais. A linguagem é muito forte, irmãos. Você está pressionando esses irmãos mais fracos a fazer alguma coisa que eles creem que está errado. O que é que você vai fazer? Você vai levá-los à destruição em última instância. Lá no fim do capítulo 10 da mesma carta, veja, irmãos, capítulo 10, verso 23 em diante, você vai encontrar os limites da liberdade cristã. Paulo vai estabelecer exatamente essa imagem, né? Ele vai alertar os seus leitores de que eles devem ter uma consciência clara do que é idolatria. Veja o verso 14 do capítulo 10, ele diz assim, verso 14 do capítulo 10, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja o verso 22 terminando: ou nós provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Somos mais fortes do que Ele? Eu posso adorar, irmãos, isso é o grande ponto. Paulo aqui, ele vai nos mostrar com tanta beleza, com tanta clareza, que eu preciso ter cuidado. Todo o conhecimento que eu tenho é lógico. A minha consciência não me guia à verdade, é a verdade que guia minha consciência. Por outro lado, se eu, tendo esse entendimento, entro no templo de ídolos e me assento com eles para comer carne que eu sei que não é nada, mas eu pego o meu irmão que é fraco e induzo ele ao pecado, achando que ele pode fazer isso quando a consciência dele é ferida, aí eu cometo o pecado, porque levo o meu irmão a pecar.